Olha lá, tá na ACA e o bagulho tá doido, o bagulho tá tenso, o bagulho tá pichuruco, tá biruleibe. Por quê, Brasil? Porque a gente tá vivendo um momento muito delicado na hora de a gente investir o nosso dinheiro. Tá dando um pouco de medo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os fundos imobiliários, que aparentemente pode ter começado ali uma grande crise na parte de fundos de papel inicialmente, mas será que isso vai se estender para outras classes também, Japão? Será que vale a pena ainda a gente investir em fundo imobiliário? E os meus dividendos, como ficam nesse rolo todo? Brasil, o bagulho não tá fácil não, o nosso furico tá sendo alvejado de tudo que é lugar. Vai para cá não tem jeito, vai para cá não tem jeito, e agora a gente está com essa sensação de dedo podre dos investimentos. E quando você vai investir num lugar, acontece que ele derrete. E está acontecendo agora, exatamente agora, com os fundos imobiliários. Agora está todo mundo pisando em ovos, com muito cuidado na hora de investir, de comprar novos fundos imobiliários e também está com dúvidas se está na hora de vender, porque pode ser que venha uma crise muito maior adiante. É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de a gente continuar o vídeo, já se inscreve, porque no japonês deixa um comentário se você tem algum fundo imobiliário de papel e se você vai investir em mais esses fundos ou se não, vai ficar de fora dessa vez. Também o que para tocar aqui também é o flauta, caracatica, toda vez que o japonês soltar um vídeo, você seja notificado. Aí do outro lado, essa cabeça gigantesca com voz Silvio Santos e Clodovil consiga atingir mais Tanakas para ajudar todo mundo a ficar boizão no final. Vai rolar também a Money Week, falando sobre os 100 dias de governo, como a gente chegou até aqui, como vai ficar até lá. Então a gente vai trazer os melhores especialistas do Brasil todo para trocar uma ideia com o nosso público. Então vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem na Money Week 100 dias de governo. E aqui na EQI também a gente atende clientes acima de 40 mil reais, japonês atende clientes acima de 10 milhões de reais. Então, se precisar de ajuda com os fundos imobiliários, renda fixa, ações, qualquer outra coisa relacionada a dinheiro, é só clicar aqui, ó, quero ajuda com assessoria, que minha equipe liga para você e vê como a gente consegue te ajudar sem custo nenhum. O que está acontecendo com os fundos imobiliários, Japão? Estão querendo mexer na marmita, estão querendo mexer no que é mais sexy nos fundos imobiliários, que são os dividendos, que é o que faz com que os investidores saíssem de 200 mil em 2019 para 2 milhões de CPFs investindo em fundo imobiliário em 2023, que foram os dividendos. Só que aí, o que está acontecendo no Brasil? Estão querendo mexer no Tacaracatica? Então vamos contar como a gente chegou até aqui. A gente veio de momentos que vocês sabem, muito hardcores na renda variável, né? Desde 2020, nunca mais foi a mesma. A gente teve 2019 foram recordes de valorização de fundos imobiliários. Depois a gente teve a crise do Covid, que foi horrível, obviamente, mas surgiu boas oportunidades de compra e muita gente entrou nessa época, colocou uma grana achando que renda variável era fácil, porque deu de fato essa estilingada tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários também. Só que os fundos imobiliários desde então têm aqui, ó, andado de lado demais, porque não teve uma oscilação tão forte assim. Porém, a principal característica, alguns fundos sofreram bastante com a falta de dividendos, mas outros conseguiram manter ali o ritmo de pagamento de dividendos ou diminuíram um pouquinho, depois foram aumentando aos poucos, né? Então não mexeu na principal característica e deu mais oportunidades. Só que a oscilação patrimonial ainda continuou toda de lado. Depois a gente teve recentemente, só esse ano agora, meu Deus do céu, até que loucura está acontecendo, foram a das Americanas, que atingiu todo o mercado de crédito privado. E os fundos imobiliários acabou pegando a parte de galpões logísticos, porque Americanas tinham diversos galpões logísticos alugados através dos fundos imobiliários, que aí, obviamente, tirou o pé, né? Falou, mano, agora não consigo pagar não, lascou tudo. A gente já teve essa primeira onda de tensão no ar, né? De falar, será que isso vai afetar o mercado todo? E, de fato, ainda só tinha afetado os fundos logísticos. E das Americanas, logo que passou, estava quase começando a recuperar a confiança, estava se levantando a confiança do investidor em fundo imobiliário. Veio o quê? O Credit Suisse quebrou o Brasil. E aí, muitos investidores também ficaram malucos com a possibilidade de perder todo o seu dinheiro nos fundos imobiliários do Credi. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui para vocês, falando sobre tudo o que aconteceu nessa época e a tensão que ocasionou essa quebra do Credi para os fundos imobiliários. E aí, pá! A gente estava suado, beleza, aconteceu isso, levantando, e como aconteceu o quê? Pá, crise nos fundos de papel. Aí o investidor fica maluco, fica churuco, fica birulei, porque ele fala, mano, eu tirei meu dinheiro daqui porque estava tenso. Eu falei, vou colocar num lugar que pelo menos tá pagando dividendos bonitinhos, que são os fundos de papéis. Aí coloca o dinheiro, acontece que derrete, Brasil. E essa crise é um pouquinho mais séria. Isso porque a
a gente pode ter uma série do mesmo processo que aconteceu agora. A gente teve um CRI conseguir uma cautela tutelar na justiça para não pagar para o fundo imobiliário durante 60 dias. Por que, Brasil? Porque tá todo lascado, né? Esse CRI da Gramado Parques, ele basicamente investe em unidades multifamiliar. Aquela você compra um pedacinho e fala, se eu compro um pedacinho eu tenho direito a tantos dias lá em Gramado. Nesse caso aqui, né? Tem da Disney, tem vários lugares também. Você já deve ter ouvido ou pelo menos caído nesse pitch. Falou, você compra aqui um bagulho, aí você aluga, um tempo você vem aqui, depois outro vem aqui, fica sucesso, fica barato todo mundo. Mas aconteceu o que, Brasil? Aconteceu que com a taxa de juros muito alta, o custo operacional aumentou muito. E esses caras que tomaram uma dívida não vão conseguir honrar, pelo menos por enquanto, a sua dívida. E aí a justiça, para não azedar mais a marmita, faz essa tutela cautelar para falar, mano, beleza, então ao invés de você pagar aqui o fundo, você pega e sobrevive. Paga a folha, paga tudo para você conseguir sobreviver nesse período difícil e depois você consegue pagar para os fundos, né? E aí o que aconteceu, que gerou uma tensão muito grande nos fundos de papel em geral. Foram alguns fundos que foram afetados, alguns muito famosos por aqui. Isso afetou alguns fundos famosos, o IRDM11, da Iridio. A gente afetou também o Dela 11, que estava sendo um dos queridinhos, que estava pagando muito dividendo. Também o HCTR11, esse acredito que é o mais popular dentre os três. E aí, Brasil, a indústria, como eu falei, abalou inteira. Os fundos caíram muito. E o HCTR11, esse tem mais histórico de probleminha, inclusive está tendo um problema com a Sona agora, tendo uma treta, um conflito de interesse entre os donos, é uma treta só, mas nesse caso foi especificamente por conta desse CRI. E por que leva atenção maior? Porque isso pode acontecer para mais CRIs, né? Então por isso que obviamente está rolando esse movimento todo. O pessoal pergunta, mas já estão investindo aqui no meu fundinho, beleza. Se não pagar, acontece, eles não conseguem te pagar os dividendos também, e a cota do fundo obviamente cai, porque tem essa tensão no ar, né? E a gente sabe que os fundos imobiliários são, a maioria, compostos por pessoa física. Os fundos, grandes fundos, não investem em fundo imobiliário. E aí tá a grande preocupação, porque a gente já viu um movimento de saída bastante forte na semana passada, e aí tem movimento de manada, porque pessoa física é estimulada pela emoção. Quando fala que deu merda, sai vendendo tudo. E aí faz com que a cota derreta, como aconteceu na semana passada. E alguns fundos já se pronunciaram a respeito desse movimento. Falaram, mano, por enquanto, vamos esperar para ver o que vai acontecer aí. Mas se precisar, a gente vai chamar na justiça, porque tem garantias esse CRI. Inclusive reais, né? Com esse pedido de cautela tutelar e depois uma possível recuperação judicial, isso fica mais difícil. Mas os fundos ainda têm onde recorrer para poder, se caso der uma zica imensa, eles poderem tentar chamar na chincha e recuperarem todo o dinheiro. Só um ponto para mostrar qual talvez seja a gravidade do bagulho todo, é porque no DEVA 11, no HCTR 11, a gente teve também uma inadimplência da feirinha da madrugada, Brasil. Teve essa inadimplência, agora já ficou adimplente novamente, mas o que está acontecendo com essa taxa de juros muito alta e também o boom que teve nos insumos da construção civil pode fazer com que isso aconteça com mais CRIs. E aí deixa todo mundo muito mais tenso e com o pé atrás quando se fala de fundos de papel. Agora, será que vale a pena ainda, Japão, investir em fundo imobiliário de papel? É seguro, não é? E assim como todo investimento, incluindo de renda fixa, que a gente teve dois acionamentos do FGC num mesmo dia, tem que estudar qual que está sendo o investimento feito pelo fundo, né? Então, antes de entrar, e o ideal é sempre isso, antes de entrar você tem que verificar quais os papéis e depois também acompanhar. E se tiver alguma mudança que você não goste, tem que fazer essa mudança de fundo sim, não esperar para acontecer igual aconteceu nesse fundo. Só Porque você fala, Japão, mas como eu vou saber dessa bagaça toda? que, infelizmente, isso não dá para saber, mas dá para controlar para onde vai o seu investimento e que você tenha ciência disso. Então a gente tem basicamente 3 tipos de fundo imobiliário. A gente tem os high yield, os middle risk e também tem os high grade. Os high yield, eles são focados na distribuição de dividendos maior. Por quê, Brasil? Porque eles pagam mais o preço. Esse cara aqui investe em coisa mais foguentinha para trazer um maior retorno ou possível maior retorno para os acionistas. Por isso tem muito dividendo louco nos últimos tempos.
pessoal fica maluco, bota lá no status investe, no investidor 10 da vida, coloca lá por dividendo, escolhe o seu fundo imobiliário por dividendo e aí acaba fazendo uma escolha não tão inteligente assim. A gente tem os do middle risk, que é o mal menos ali, tem coisa foguentinha, tem coisa muito boa, e tem os high grade. E hoje você tem que escolher esses caras aqui para investir do high grade, como o HGCR11, por exemplo, que investem só em títulos topzeiras demais. Que pode dar problema? Pode dar problema, mas pode, né? Do lado de cá, esse aqui é muito tenso, Brasil. Esse aqui é o slackline. Aqui já está passando uma ponte mais pavimentada. Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas é muito menos provável. Então, dá para investir? Dá para investir, mas hoje, no momento que a gente está vendo, né, a situação atual, invista em fundos mais seguros, mesmo que não esteja pagando tantos dividendos como os high yield. Porém, os high grade mesmo, como a HGCR11 que eu falei para vocês, ele pagou nos últimos 12 meses quase 14% de dividendos. Então, você tem um ativo lindo, maravilhoso, de papel baixo risco e consegue remunerar bem para o investidor. Inclusive, a HGCR11 está na carteira recomendada da Carol. Carol Feliz, que é a nossa analista de fundos imobiliários da IK Research. Vou deixar aqui embaixo também a carteira recomendada da Carol. Então, para vocês verem e para a gente chegar nesse próximo assunto. A respeito de uma carteira recomendada e uma carteira de investimento geral, tem um ponto muito importante para você ficar ligeiro, né? A gente sempre fala de diversificação, mas não adianta, né? Na hora do VLAU, você chega lá e coloca o dinheiro que está mais pagando dividendo, não tem jeito. Mas tem que parar para pensar bem. Primeiro lugar, precisa respeitar quanto você vai investir em cada classe de ativo, qual vai ser o tamanho da fatia da sua pizza em fundo imobiliário, por exemplo. Então, a gente fez durante a pandemia muitas lives com muitos gestores, né? E o pessoal da Dália trouxe um ponto muito topzera, que eles limitam a 7 ou 8%, salvo engano, o tamanho da posição. Isso para proteger eles mesmos do otimismo exagerado que ocorre em alguns momentos. Fala, mano, aqui ó, daqui para cá, só sobe, vale é R$1 milhão, vale é 30, essas coisas todas vocês já ouviram falar por aí. Então o limite também é a posição dos fundos imobiliários que você vai ter na sua carteira. Então fala assim, para ter aqui, esse aqui eu vou ter tantos por cento, 2% vai ser disso aqui, 3% eu coloco em fundo de tijolo que é mais seguro. E aí você divide esses 3% em alguns fundos imobiliários também. E é legal que você limite o tamanho desses caras. Vai ter momentos que eles podem ficar maiores? Vai ter momentos que sim. E aí você escolhe fazer o rebalanceamento, que é muito controverso, ou não, como o Warren Buffett não faz, que a Apple tornou um tamanho gigantesco na carteira dele, como o velho Barça não faz, que a Unipar se tornou uma posição gigantesca na carteira dele ao longo do tempo, mas é uma escolha. Aí você vai estar pelo menos minimamente protegido com o tamanho de posição que você montou, que você colocou o dinheiro lá. E aí isso vai fazer com que você se proteja de você mesmo. O segundo ponto é olhar de fato carteiras recomendadas. Igual eu falei para vocês, da Carolzinha é totalmente de graça para você ver aqui. Não precisa seguir, mas você tem uma opinião de uma especialista e também toda a equipe da IK Research que dão apoio para a Carol nessa tomada de decisão. Então você tem aqui um verdadeiro manual do sucesso. E aí você usa como bem entender. Mas você veja que tem várias classes de ativos, várias classes de risco para você conseguir um equilíbrio lindo e maravilhoso na sua carteira ao longo do tempo, né? E aí modificando na medida que precisa ser ajustada essas posições, à medida que também a situação econômica vai mudando. O bagulho tá tenso, mas são nesses momentos também que surgem boas oportunidades. Tem vários fundos de papel muito bom, como eu falei para você agora, do HGCR11, que é a recomendação de compra da Carolzitia, e além de tudo isso, também a gente tem um movimento especificamente para fundos de papel. Gestores foram acumulando bons papéis desde 2020, né? Porque o risco aumentou muito, principalmente aqui no Brasil, que a gente teve o risco, o país e a taxa de juros disparando, onde as taxas foram muito maiores. Os gestores conseguiram comprar boas taxas, e à medida que a taxa de juros começa a cair, agora que está com essa tendência aí dessa queda na taxa de juros, os gestores podem conseguir fazer um lucro gigantesco vendendo esse tipo de papel e alocando em alguns outros papéis que de repente estavam represados e o pessoal não está querendo emitir muita coisa, porque senão a dívida fica muito alta e depois eles não conseguem pagar, assim como o Tesouro Direto faz. Então tem muita coisa para acontecer ainda nesse universo de fundos de papel. Então, sim, é uma boa oportunidade agora para você investir nos fundos de papéis que tiveram algum desconto mais forte, mais injusto, digamos assim,
do que o esperado. E lembrando também que o fundo imobiliário é um bagulho muito volátil quando é para ser volátil. E isso porque a liquidez não é tão gigante assim como nas ações. Os meus clientes têm uma mão ali de 100 mil reais, não é muita coisa para eles. Quando mete uma ordem direta, você vê assim, ó, flau para cima e flau para baixo. Então aqui a gente usa os tacaragaticos para não mexer no preço do papel. Então, tirando tudo isso também, esse movimento que tem de compra forte, de venda forte, ele acaba sendo muito volátil, sim, apesar de, na média, ele andar muito de lado. A gente pode ter essas explosões que acabam por causa de um investidor que investe 200, 300 mil reais nesses fundos imobiliários. Então você não tem controle depois se você coloca o dinheiro na bolsa, certo? Não tem. Mas antes você tem. Então estude todos os fundos e vá acompanhando também a mudança desses fundos. Fundos imobiliários de papel, acredito eu que foram uma oportunidade de entrada, mas tem que saber qual fundo você vai entrar, não é qualquer fundo. Estude bastante, lise a carteira recomendada da Carol para vocês terem um balizamento aí dos fundos para vocês investirem ou pelo menos estudarem. E lembre-se sempre que é ruim o momento que a gente está vivendo, mas são em grandes tempestades que se constroem marinheiros, bombadões tipo Popeye. Vou deixar aqui o vídeo falando sobre as 16 ações do ChatGPT, ações de inteligência artificial que podem explodir a qualquer momento. Beijinho no Furico Charão de vocês, meu nome é Denis Meabara, investir com Saras, começar.